Repressão. Chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. Não devemos reter nossas lágrimas. São elas nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar sobre nossas carências e nossas relações com os outros. Quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder nossas emoções na infância. A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros tantos fatores, ao aprendizado da vida atual. Fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis. Portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura no desenvolvimento da nossa emotividade. Emoções e sentimentos são simples e primários, são como são. Não adianta enfeitá-los ou tentar explicá-los. O desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo se forma de acordo com o nosso grau evolutivo, somado à nossa vontade e ao ambiente em que vivemos. Ninguém sente emoção somente em determinadas partes do corpo, mas sim em todo o organismo. No entanto, a mesma emoção pode provocar atitudes completamente diversas nas pessoas. Durante uma apresentação teatral ou musical, podemos observar as mais controvertidas emoções na plateia diante das mesmas circunstâncias de estímulo. Os seres humanos são espíritos milenares que vivem temporariamente em corpos transitórios. Essa é a razão da diversidade de sentimentos. Em caso de falecimento de entes queridos, chorar de modo intenso é uma emoção perfeitamente compreensível. Porém, se aprendemos com adultos preconceituosos que homens nunca devem chorar, reprimimos nossas emoções naturais e passamos a criar barreiras psicológicas em nossa vida íntima. É saudável, pois, em certas circunstâncias, demonstrar tristeza e reprimi-las é doentio. Não estamos nos referindo aos comportamentos espetaculares de exibição dramática, mas à necessidade de expressar a dor da separação. Muitos escondem suas lágrimas, pois querem demonstrar a seus amigos e familiares que são altamente espiritualizados. Afirmam que o choro é a reação anormal de criaturas revoltadas. Na verdade, esse julgamento infeliz é observado nos denominados juízes ideológicos. Perderam suas conexões com a sensibilidade. Alguns aprenderam que não devemos chorar pelos nossos mortos queridos, pois lhe ensinaram que, enquanto permanecerem derramando lágrimas, seus afetos não ficarão em paz. O verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida, não as lágrimas que derivam da saudade e do amor que nutrimos pelos seres que partiram. Outros reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional, não derramando uma lágrima sequer. Pessoas podem acusá-los de indiferentes e insensíveis por não conseguirem avaliar o cansaço físico excessivo dessas criaturas naquele momento, pelas noites e noites desgastantes que viveram durante a longa doença do afeto que partiu. Outros ainda tomam atitude de coragem impassível diante da dor, por terem aderido a doutrinas estoicas. Posteriormente, no entanto, sentem-se culpados por não chorarem o quanto queriam chorar. Para os que têm fé e aceitam a vida após a morte, a separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para eles superar os momentos dolorosos do adeus na desencarnação. Sabem que o progresso é inevitável e, por isso, consideram a morte o fim de uma etapa e o início de outra melhor. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra. Questão 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles
desculpa, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. As lágrimas são mensageiras da saudade. São as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas de nossa alma. Eu achei super interessante quando ele começa a falar, logo no início, né, que ele fala da infância, né? Como a influência na infância pode obstruir, né, as emoções verdadeiras, né? Mas o texto todo, ele gira muito em torno dessa coisa da perda pelo desencarne, né? E isso, em relação a mim, é uma coisa muito interessante. Eu sou muito, muito emotivo. Eu choro em filme, em desenho, em livro. Toda a minha emoção, ela é carregada assim, de uma coisa tão forte que normalmente me leva às lágrimas. Mas, em relação especificamente à morte, eu não sinto nenhuma tristeza. Eu não sinto essa angústia de saudade em relação à morte de um ente querido. Isso não me causa nenhuma assim, emoção triste, nada. Não vou dizer que eu compreendo, porque eu compreendo perfeitamente esse significado. Não, mas assim, não me traz nenhuma tristeza. E assim, não é um parente distante, não. Parente próximo, mais próximo possível. Não me causa tristeza. Mas se eu ver um filme, um desenho, eu posso me derreter em lágrimas pela emoção que aquilo está me passando. Então, isso é uma coisa que varia muito também, de cada um, o tipo de emoção, como ele encara aquela emoção, como ele vivencia aquela emoção. Nesse texto, especificamente, ele está muito preso a o chorar, não chorar, mas muito ligado ao desencarne, né, à perda de alguma coisa que se tem uma ligação forte. Mas, nesse caso específico, eu não sinto essa tristeza, mas em qualquer outro tipo de emoção, assim, aquela emoção que a gente pode dizer pura, sincera, me emociona até as lágrimas. Nessa parte, bem pegando esse ponto que o Silvio colocou, ele fala, né, sobre esse choro desse ponto de vista da separação. E então, essa repressão, né, eu vou também colocar aqui uma reflexão sobre o aspecto do luto, que é bem o que o Silvio colocou, que o, o ponto seria a pessoa se permitir vivenciar, né, cada um da sua forma, esse momento da passagem. Então, qualquer tipo de repressão onde ela não consegue vivenciar esse momento, acaba trazendo vários aspectos internos ali, repressões que não fazem bem. Isso a gente pode pensar também em vários tipos de rito de passagem que às vezes são impostos e às vezes a pessoa ela precisa vivenciar, porque um rito de passagem é sempre uma mudança e é interessante que a gente está começando um ciclo agora, né? Pelo menos que foi convencionada, que está começando um novo ano e acaba que a gente se enche dessas ideias de renovação para a nossa vida. E então é importante que cada um ele vivencie da maneira que ele é mais natural para ela, essas passagens, esses ritos de passagem, né? Aqui no caso está colocando mais com relação a um ente que faleceu. É isso. Tem... Vai, Elisa, vai, depois eu vou contar só uma historinha. Estou aqui, estava lendo e refletindo, e tem um aspecto que a gente está falando muito da aceitação, e às vezes nem é porque a pessoa não queira demonstrar, mas o meio, algumas pessoas que elas se sentem tão impotentes ao ver o outro chorando e se ressentindo, enfim, que ele, no final das contas, quer resolver o mais rápido possível. Então vem aquelas frases assim, não chora, tá num lugar melhor,
descansou em paz, vem essas frases que são meio padronizadas. Então, para as pessoas, às vezes, demonstrar também, especialmente quando é no meio de outras pessoas, é difícil, porque nem sempre a sociedade ela dá essa permissão, né? A gente muitas vezes não consegue ter essa capacidade de apenas acolher o outro e permita que ele viva aquele momento. A gente fica tentando meio que resolver para passar logo, não, nem sempre é até pensando no outro, às vezes é pensando na nossa própria falta de habilidade de lidar com aquela situação, então a gente quer que se resolva e a pessoa meio que pare de chorar. Não, é interessante a beça, porque isso é comum, né? Porque as pessoas não sabem o que fazer e tentam minimizar, mas elas não têm uma compreensão muito grande sobre esse sentimento em si. E elas querem se fugir da situação assim desconfortável. Porque quando você está numa situação dessa, uma pessoa que realmente tem uma certa consciência sobre isso, ela jamais vai dizer que você não deve sofrer ou não pode chorar. Então, isso é complicado até pela própria formação mental, né, da sociedade em si. Mas a história que eu ia contar é o seguinte: da última vez que a mamãe se internou, que ela estava até na Solange, aí teve que vir de ambulância, eu tenho isso aqui, a gente, eu acho que a Solange também, realmente achamos que aquela ia ser a hora que, acho que dessa vez ela vai. Então ela chegou, fui no hospital, o fato dela estar ali, eu achar que ela ia desencarnar, isso realmente não me incomodava, nem me entristecia. Então eu fui na hora que eu estava sozinho no quarto e fiz uma oração, né? Uma das orações talvez mais sentidas que eu já fiz, mas eu não rezei por ela nem para ela. Eu rezei para a equipe de desligamento, para que ela fosse tudo feito com ela tranquilo, que ela não sofresse, que ela fosse bem. Isso me emociona muito, assim. Isso agora eu estou com vontade de chorar realmente. Mas o desencarne em si, não. Isso me deixava muito tranquilo. A minha preocupação era só que ela fosse tranquila, bem. Ô, Silvia, a mamãe só vai na hora que ela disser, agora eu vou. Não, eu acho que ela só vai depois da gente, porque aquilo lá virou um Highlander, né? A Highlander. Relaxa. Uma situação que eu acho interessante, assim, né? É lógico que eu vou trazer, assim, né? Eu tenho trazido um pouquinho a questão da visão junguiana, né? Porque é uma das vertentes, né, da minha atuação, mas o Jung, ele diz que a lágrima ela é alquímica. Então, é como se é a materialização de um sentimento que sai pelo sistema. E que ele jamais deveria ser retido, porque é um processo de reequilíbrio do nosso sistema. Então, as lágrimas, elas deveriam fazer parte da nossa vida, porque é a maneira sábia de nós materializarmos literalmente as emoções em água e deixá-la fluir para fora. Né? Então, seria um processo de homeostase, né, de reequilíbrio. E que, devido à retenção aí educacional, a gente tem uma má leitura enquanto fraqueza ou não aceitação, né? E, assim, numa outra situação, assim, que a gente costuma dizer muito, né, processo de luto, por exemplo, não é a tristeza da falta de compreensão ou da falta de aceitação da morte, mas é literalmente a constatação de que dentro daquela reencarnação, aquela história, né, por exemplo, né, então, eu
a história de Janine enquanto filha de Vitor acaba dentro de um processo reencarnatório, né? A gente sabe que continua, mas assim, é uma tristeza pelo fim de um processo, que também é dentro de algo natural, a gente pode... E que dentro do terreno das emoções, o luto, ele também diz respeito, né? Eu trabalho muito com luto em consultório, diz respeito ao fato de uma transformação da identidade da pessoa, porque simplesmente de uma hora para outra some o papel filha. Então, assim, a gente tem o papel filho, né? O papel filho. Aquilo dali que é uma estrutura muito forte da identidade pessoal de cada um. Aquilo dali, de repente, some. Então, é um luto de si próprio também, né? Então, é uma reorganização da identidade de uma existência, né? E que, às vezes, essa forma de repressão, ela tá também dentro de uma aceitação que tem que ser rápido, a gente tem que compreender, e a gente não entende o processo natural da reorganização daquelas emoções, né, para lidar com uma nova estrutura pessoal, uma nova estrutura de vida, e é natural durante um tempo, né? É muito interessante o que você falou. Eu sempre comentei aqui assim, quando os meus pais faleceram, né? Que é interessante, às vezes, o papel de filho filho é aquele, eu falo assim, aquele que depende, né? Já nem existe mais esse papel de dependente, daquele, né? Até às vezes você é o provedor, o filho vira o provedor e tal, mas ainda existe o filho, né? E aí eu sempre falava assim, gente, agora eu sou uma pessoa que perdi os pais, agora realmente é, eu estou sentindo isso, né? Porque a gente, quando perde, é engraçado, né? É uma sensação de acabou esse papel do filho, né? Daquele, mesmo que o pai e a mãe ainda não exerçam como era antigamente. É muito diferente, realmente. Mas nesse aspecto, uma coisa interessante que eu vou abrir aqui também. Meu pai já morreu em 69, quer dizer, tem ano à beça, né? Já dava tempo dele reencarnar as duas vezes depois. Meu avô foi em 85, quer dizer, tem mais de 30 anos. Mas eu tenho um hábito, sempre tive. Quando eu quero reclamar, sabe quando você quer reclamar de uma coisa na tua vida? Tu vai para tua mãe, para teu pai? Eu faço isso com meu pai e meu avô. Sempre fiz. E meu pai morreu tem mais de 60 anos. E eu, às vezes, até eu paro. Eu estou chorando minhas lágrimas, ele já deve estar até reencarnado, não deve estar nem me ouvindo. Mas mesmo assim eu reclamo com ele. Eu converso com meu pai, com meu avô, assim, como se eu estivesse aqui conversando com vocês. Eu exponho meus problemas, eu peço conselho. A Sânia reclama, Bessa comigo, né? É maluco, né? Porque eu fico falando sozinho. Mas eu falo mesmo, eu fico conversando. Eu vou tomar banho, estou conversando com a espiritualidade, eu vou deitar, estou conversando. Na minha cabeça, né? Aí entra a Janine, né? Na minha cabeça, eu estou conversando com meu pai, com meu avô. E eu tenho esse hábito. Então, assim, não é que eu encare super bem a morte, não. Tá? Claro, me entristeço, dá saudade. Mas, assim, eu tenho uma relação, eu considero até muito boa com ela. Porque isso eu tenho plena certeza, né? Eu só não consigo tocar. Mas eles continuam ali, eu continuo com todo acesso a eles. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Outra coisa do choro que eu acho interessante, não sei se vocês já viram, perceberam, neném. Neném começa a chorar, todo mundo corre para... A criança não pode chorar. É um negócio assim tão forte que eu fico assim, gente, deixa a criança chorar um pouquinho, deixa ela colocar... assim, claro,
se tá com cólica, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, o bebezinho, desde pequenininho, ele não pode chorar. As pessoas ficam tão aflitas de ver um recém-nascido, um neném chorando. Assim, pelo menos as pessoas que eu vejo muito próximas às minhas vezes, eu fico assim, gente, espera, deixa a criança chorar um pouquinho, deixa, não é, mas é impressionante isso, da agonia que as pessoas têm de ver o outro chorando, né? Desde que começa lá de bebezinho. Está sem microfone. Está dentro de uma cultura que liga, né, o choro à fraqueza, né, da não permissão de um movimento que é natural do ser. E por isso que dizem, né, que tem alguns seres que eles falam chorando, porque eles já estão dentro de um processo, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tive uma palestra com um monge, e ele era o tempo todo as lágrimas caindo. Ele falava e as lágrimas estavam caindo, e ele dizia, olha, eu quero que vocês entendam que essas lágrimas, elas fazem parte da minha história. Elas são naturais, eu não consigo. E ele falava e a lágrima caía, né? Eu acho não sei, né? São pessoas que, de alguma forma, estão ali tão traduzindo em emoções e que elas se permitiram viver esse sistema, né? Que é o sistema alquímico que Jung traz de permissão, né, da transformação de emoção em água. É tão bonito isso, a gente pensar, né? Que a gente tem um próprio sistema, uma fonte, né, de jorrar um sentimento e a gente tem uma leitura tão distorcida de um processo tão natural do ser, né, vivo. E isso é engraçado que você falou, né? Porque eu sou chorão mesmo. E como nessas questões de morte, eu não demonstro para os outros nenhuma emoção, porque realmente não me afeta, eu já ouvi até que ele deve ter algum trauma em relação à morte. Falei. Aí eu fico pensando, não, eu não tenho trauma nenhum, eu simplesmente não fico triste com isso. E esse ponto dessa transformação alquímica, né, que a Janine falou, né, transformação alquímica que vem por lágrimas, eu fiquei pensando a importância da gente se conhecer, quais são as nossas formas, né, sabendo que cada pessoa tem suas características, quais são suas formas de transformação alquímica nessa concretização, na consubstanciação, como ela processa e doa, né? A gente falou ali que a lágrima é como se fosse um sentimento materializado que saiu do sistema. Então, cada um vai ter as suas formas. E cada pessoa ela conhecer qual seria o seu modo dessa transformação e exteriorização desses sentimentos, a importância desse autoconhecimento, de perceber que tem algo ali, como que vai trabalhar, como que vai expressar a tristeza, ou algum tipo de sentimento, né, às vezes até a raiva, que também para uns vem através da lágrima, e para outros vem de outras formas. Então, esse aspecto da pessoa, ela se conhecer e conseguir se organizar para conseguir fluir, deixar esse sentimento materializado fluir. Gente, o Silvio estava contando aqui as experiências dele, né, e como ele se porta. Eu também sou uma pessoa muito chorona, né? Minha filha fica me zoando por conta disso. Mas geralmente quando é a passagem de algum ente querido, eu fico muito triste na hora, mas eu tenho, já percebi que eu tenho meio que um processo, né? Na hora eu fico ali mais firme,
tal, e eu vou chorar mesmo, sei lá, um mês depois, algum tempo depois. Agora, o que eu percebi é que quando se tratou do meu animal de estimação, eu já não reagi da mesma maneira. Quando o meu cachorro faleceu, eu realmente, para mim, foi, não sei explicar o motivo da diferença, né? Eu fico pensando que talvez com as pessoas eu tenha tido mais tempo, eu tenha aproveitado mais tempo com elas. E com ele, eu não achei que eu não tivesse passado tempo suficiente para mim, né? Era o tempo necessário para ele, mas não o tempo suficiente para mim. E isso para mim foi um baque mesmo, assim, no dia que eu recebi a notícia, eu desmoronei. Não consegui ficar com tranquilidade, não. Foi bem difícil. E às vezes é mais difícil ainda para as pessoas entenderem quando você reage por conta de um animal de estimação. Eu mesma já critiquei várias vezes e hoje eu entendi que é doído, é um ser com quem você está muito ligado, tem uma ligação muito íntima e na hora que você precisa se separar, dói. Até hoje dói para mim. Eu sou parecido com o Silvio, eu também sou muito emotivo, mas sempre quando estou muito conectado com as coisas ligadas à natureza, né? Porque eu percebo muita destruição, né? Então tem pessoas que chegam assim na beira da praia, e dizem, ai, que lindo esse vento, esse mar, olha as ondas, e eu fico vendo, meu Deus, olha quanto lixo aqui. Então, às vezes eu não me conecto com a coisa porque vejo tanta agressão, né? Talvez pela minha profissão, né, de tentar cuidar, né, que a gente vê. Isso foi por muito tempo, né? Mas aí meu pai me ensinou o que era lágrima, né? Foi uma das coisas mais incríveis assim que eu aprendi com ele, que a lágrima é como se fosse um milagre de Deus. É um dos maiores milagres que a gente pode ter, né? Então, porque realmente não existe nenhum remédio que substitua uma lágrima, né? Ou as nossas lágrimas, né? Então, eu que estou vivendo um processo de muitas lágrimas nos últimos meses, assim, choro todos os dias. Espero que chegue em algum lugar, né? Mas eu estou confiando no ensinamento do meu pai, né? Falando dessa capacidade, né? Do corpo regular a partir das lágrimas, né? E na passagem dele foi muito impressionante porque eu não pude chorar, né? Eu tinha que cuidar de todo mundo, entendeu? Das minhas irmãs, de quem chegava, então, assim, eu e ele só, né? Trocar a roupa dele, fazer a barba dele, colocar ele dentro do caixão, fiz tudo isso só, tudo sozinho. Fiz todo o processo, parecia que era um cicerone, assim, estava organizando uma grande festa, né? E aí fiz tudo como mando figurino, né? Essa coisa eu e ele só. Aí depois que tudo acabou, né? Cada um foi para suas casas, que aí, depois de um mês, foi que eu comecei a chorar e eu acho que eu ainda não chorei o suficiente pela passagem dele. E aí eu tive meu primeiro processo de depressão nesse momento, mas acho que hoje está superado. Mas essa coisa das lágrimas, ela realmente são milagrosas, para mim, pelo menos. Assim, chorar eu acho bom chorar, Bessa, adoro chorar. Mas tem uma coisa que ajuda muito nessa relação com a perda, né, de alguém muito próximo, é você ter acesso à literatura de como outros espíritos, né, descrevem o seu retorno ao mundo espiritual. Um dos que eu indico, eu não sei qual dos 3 livros, é aquele jornalista que fez uma série de 3 livros sobre o Chico Xavier. Agora não tenho certeza se é desse. Mas tem um livro que fala sobre o Chico, que descreve o regresso do Chico ao mundo espiritual. E é de uma emoção. Aquilo, assim, você chora
descabidamente, porque é lindo. E você fixa aquilo dentro de você. Então, você passa a não esperar, mas a perceber igual para todos os seres que estão próximos a você. Que eles vão, quando eles desencarnam, eles são recebidos exatamente com a mesma festa. E isso dá uma tranquilidade enorme. Quando você incorpora isso, né, aquela história, né, da frase que eu não sei mais o autor, né? Quando eu nasci, todos riam enquanto eu chorava. Quando eu morri, todos choravam enquanto eu sorria com o coração em festa. E é exatamente isso. É porque a gente se prende a essa materialidade ao nosso redor e esquece um pouco o que realmente importa, o que nos aguarda na hora do nosso desencarne, não só para a gente, mas dos nossos entes queridos. Como eles se tornam felizes, como eles são bem recebidos. E como existe uma atmosfera mais imensamente mais divina e mais alegre em volta deles nesse momento. Então, talvez por isso é que eu lide, sei lá, bem, entre aspas, com a morte. E não me afeta, né? Não me afeta em termos, né? Por isso que eu sempre espero, foi para um lugar melhor e vai ser recebido em festa. É aquela história do interior antigamente, né? Vamos beber o morto, que se fazia uma festa. É exatamente essa a minha mentalidade em relação a qualquer desencarne próximo a mim. Dá saudade? Dá tristeza? Dá. Mas não me incomoda. Vou dizer que nunca me incomodou, não. Acho que a partir de um certo momento da minha vida, da minha compreensão, isso deixou de ser um problema para mim. Mas é por causa disso. Porque, para mim, é um prêmio. Não vou me suicidar por causa disso, né? Mas para mim realmente é um prêmio. Quando a pessoa desencarna, e eu sei que ele teve uma boa vida, foi um bom instrumento, que ele vai receber uma festa tão digna quanto a que é descrita para o Chico Xavier.